Olá, estamos aqui para gravar mais um podcast chamado Posicast para falar sobre intervenções cirúrgicas e fisioterapia. Hoje meu convidado é Dr. Luiz Carlos Henrich, que trabalha já há muitos anos no Hospital de Estrela e também em Porto Alegre, né, Dr. Luiz? Isso. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória, desde quando tu está trabalhando aqui na região e Porto Alegre? Em Porto Alegre desde 89, quando eu terminei minha formação. Eu fiz a formação clássica de cirurgia plástica, fiz 2 anos de cirurgia geral, depois mais 3 de plástica, fiz meio ano dos Estados Unidos, fiz um fellow na Cleveland Clinic de microcirurgia, cirurgia de mão, para complementar a minha formação. E aqui em Estrela eu trabalho desde 92. Um bom tempo. Nós estávamos tentando antes lembrar quando foi o primeiro atendimento de um paciente do Dr. Luiz Carlos. Olha, eu acho que deve ser perto de 2 décadas que eu atendi o primeiro e venho atendendo desde então, né? E é um trabalho muito bacana. Quando a gente tem essa proximidade, a gente consegue conversar com o cirurgião, inclusive quando tem técnicas novas, né? Principalmente da fisioterapia, e a gente também tem que testar elas. E a gente precisa dessa oportunidade, né, desse espaço. E o Dr. Luiz cedeu, né, então, o espaço para também eu poder demonstrar as novas técnicas de fisioterapia na reabilitação das suas pacientes, né, que foi uma oportunidade muito bacana. E desde então, tu também vens acompanhando a evolução da físio, né, nesses últimos anos. Esse trabalho é muito importante, esse trabalho conjunto, porque na realidade o óbvio, né, que ninguém faz nada sozinho, né? Aquela ideia de que o cirurgião é absoluto não está muito dentro da realidade, né? O paciente, os cuidados do próprio paciente, e quando a gente tem uma pessoa como uma fisioterapeuta como tu, que tem uma formação sólida, que tem o domínio das técnicas, que pode trabalhar junto, ajuda muito, né? O pós-operatório se torna muito mais tranquilo. Claro, e até porque é uma forma de a gente estar mais presente, se fazer mais presente no pós-operatório das nossas pacientes, né? Porque elas vão passar por vários estágios e elas precisam de muito amparo, né? Muitas vezes até um amparo psicológico e a gente, como sabe como é a rotina de um pós-operatório de cada cirurgia, a gente também consegue confortá-las, né, dizendo, não, é assim mesmo, tá tudo dentro do esperado, tu a partir de agora vai começar a sentir tal coisa, né, isso é normal. Então a gente também vai dizendo, vai confortando, né, porque às vezes elas se assustam. Mas eu tô sentindo tal coisa. Não, mas isso é normal, isso tá dentro do esperado. Então isso também dá um conforto para a paciente, né. Por mais que a gente fale no pré-operatório, parece que elas esquecem, né. E é muito interessante isso, a maioria das pessoas esquecem tudo que a gente falou no pré-operatório, né? É muito frequente. E claro, uma cirurgia, a gente opera pessoas, né? Seres humanos. Então, assim, todas essas pessoas, e dentro de um processo cirúrgico, vão ter as suas emoções mexidas, movimentadas, estimuladas. Então, é óbvio que a gente tem que ter um suporte também físico, mas também emocional. E isso é muito importante aí a presença do fisioterapeuta. Por quê? Porque vai estar mais em contato até do que o cirurgião, um contato mais frequente. Então vai poder dar todo esse suporte para o paciente. Exato. E também o fisioterapeuta, eu brinco, são os olhos do médico, né? Porque a gente vai ver, como tu disse, numa frequência maior. E também qualquer sinal de alguma possível intercorrência, a gente já, né, conversa e entra em ação para minimizar os transtornos, né? Então isso é muito legal, essa parceria. Fundamental. E essa experiência, eu sempre ressalto assim, a importância da experiência. Porque a gente já viu aquelas coisas dezenas, centenas de vezes, né? Já fez milhares de cirurgias. Então assim, só um simples olhar, tu já tem uma ideia muito boa de como vai evoluir, qual o momento que tu tem que intervir, né? Então, assim, em todos os sentidos, tu falavas, assim, do teu primeiro paciente conjunto, né? Mais de 20 anos. Então, tu imagina, em 20 anos, quanto tu vê. Não é minimizar ou diminuir o trabalho das pessoas que estão iniciando, óbvio, mas, assim, a experiência é fundamental para todas essas coisas, esses cuidados. E falando em experiência, tu tem ideia
de quantos pacientes tu já atendeu na tua vida profissional? É muita gente. É muita gente. Eu tentei fazer as contas. Olha, pena que eu não tenho catalogado os meus pacientes todos, desde o início. De uns anos para cá eu tenho. Mas lá desde o início eu não tenho. E como eu me arrependo, porque olha, o número iria surpreender. Eu certamente, assim, é da ordem de milhares, assim, né? Imaginem, mais de 30 anos. E também eu trabalhei durante 30 anos no pronto-socorro municipal de Porto Alegre, e no pronto-socorro municipal eu fui por 10 anos o responsável técnico da equipe, então eu estava envolvido assim em todos os atendimentos, né, e fazia plantões presenciais também, óbvio. Então assim, muitas cirurgias reparadoras, muitas cirurgias estéticas. Então nas cirurgias do trauma tu tem oportunidade assim de ver um outro enfoque, de ter um outro enfoque em relação ao paciente, em termos de conhecimento de anatomia, em termos de resposta ao trauma mesmo, porque a cirurgia sempre é um trauma, tu tem que tratar como tal, não é? E então, tudo isso assim agrega ao conhecimento da gente, né? Com certeza. E quando se fala em cirurgia plástica, a maioria das pessoas, o que vem à cabeça da maioria das pessoas é cirurgia estética. E cirurgia plástica não é só estética. Embora o universo da cirurgia estética seja imenso, né? Porque temos aí cirurgia, vamos falar em palavras simples, né? De orelha, de pálpebra, de rosto, de barriga, e tudo, todas as partes do corpo. Ainda existem todas as cirurgias reparadoras. Quando acontece um acidente, né? Seja uma queimadura, seja, enfim, tantos outros acidentes que precisam de restabelecer, né, movimentos, pele, estrutura do corpo que muitas vezes é destruída num acidente, né? Claro. É um trauma, a gente sempre brinca, a gente fala sério. Quando é uma cirurgia eletiva, ou seja, é marcada, é planejada, tudo é muito tranquilo. Mas que nem tu disseste, trabalhar 10 anos no pronto-socorro, que vem, tu não sabe o que vai vir. Quando tu programa, né? tu programa, cirurgia mama. Tu programa, tu sabe o que vai acontecer, tu já conheceu o paciente, tu já avaliou a pele do paciente, tu já sabe exatamente o que tu vai fazer. E quando tu trabalha num pronto-socorro, tu não tem ideia do que vai acontecer cada dia, né? Nunca se sabe o que vai entrar pela porta, né? E aí é um momento assim de exercitar toda a tua criatividade, todo o conhecimento que tu tem de anatomia. E claro, toda a cirurgia, mesmo a cirurgia das mais estéticas, imagina uma cirurgia de abdômen, por exemplo, tem um aspecto estético, óbvio que é importantíssimo, mas tu tem um aspecto reparador também, onde tu vai restaurar a posição da musculatura, o reposicionamento de toda essa musculatura vai ajudar, porque é uma musculatura que entra no movimento das costas como agonista também. Então, quer dizer, sempre tu tem um componente. Nunca tu vai ter uma cirurgia assim 100% estética. 100% estética, né? Sempre vai ter algum aspecto que tu tá restaurando, nem que seja uma restauração anatômica daquela região. Né? Mas é uma restauração, né? Não, concordo. É exatamente isso, né? E agora falando da parte do pós-operatório, da parte da reabilitação, né? Há anos atrás, os pacientes demoravam um certo período para se sentir, agora eu cheguei no momento em que eu gostaria, né? Já saiu todo roxo, já saiu todo inchaço, já saiu, enfim, aquela situação ruim, as dores. Hoje a gente vê essa recuperação muito mais rápida, né? Porque temos interferências de outros materiais, né? Tanto da fisioterapia e algumas coisas dentro da própria medicina também, que hoje tu pode optar. Antigamente nem se falava em placa, hoje em dia tu pode optar, né? Não, tem gente que opta. O tape, tem gente que opta, e não, né? O laser. Enfim, a gente tem hoje em dia um arsenal de recursos que antigamente nem tinha. Hoje a gente tem e a gente pode optar para essa cirurgia. Eu vou optar por essa técnica, por esse material, né? Então, como tu vê essa evolução de alguns anos atrás para o pós-operatório de hoje? Voltamos agora àquela questão
da experiência, né? Fundamental. Tu saber separar o que realmente funciona e o que funciona para cada paciente. A experiência te possibilita fazer um tratamento mais individualizado para cada pessoa, porque todas as pessoas, obviamente, são diferentes. Nesse sentido, a gente sempre tem um caráter experimental em cada cirurgia, porque nunca um paciente é igual ao outro, nunca um paciente vai responder igual ao outro. Hoje em dia, felizmente, como tu citaste, assim, se tem o taping, a drenagem linfática, que hoje com o taping está caindo um pouquinho, mas assim, a gente tem um arsenal de outras coisas, laser, ultrassom, e que há 30, 40 anos atrás a gente não tinha, não é? Então os pós-operatórios eram um pouco mais arrastados, a gente tinha mais dor no pós-operatório. Hoje em dia com o taping, e até me lembro, tinha um colega que quando a gente fazia um culote grande, né, que tinha um volume grande, que tu esperava já um pouco de flacidez de pele, ele fazia um taping com um micropore, que é rígido, precursor, era uma ideia que se tinha, e depois veio uma ideia, claro, mais elaborada com o tape, com as faixas elásticas, etc, etc. Então, assim, neste sentido, evoluiu bastante. As técnicas também evoluíram, mas, assim, esse cuidado pós-operatório evoluiu bastante. Hoje em dia, até com a consulta pré-operatória, né, que a gente tem o conhecimento previamente do corpo que vai fazer a cirurgia, de como está a saúde dessa paciente, a gente muitas vezes consegue ainda intervir antes da própria cirurgia, né? Se às vezes está com alguma deficiência de ferro, ou enfim, alguma vitamina, ou não está com seus exames em dia, a gente muitas vezes ainda tem tempo de reverter e de deixar essa pessoa com a sua saúde em dia para estar apta, né, para fazer a cirurgia. E o que nos facilitou muito também, tanto para mim, fisioterapeuta, como para vocês, médicos também, né, eu imagino. Com certeza, a gente sempre faz uma avaliação assim, exaustiva do paciente. E é interessante que alguns pacientes, mas doutor, quanta pergunta, quanto isso, quanto aquilo. O paciente tem que ser bem avaliado, ponto final. As coisas assim, um resultado favorável não pode ser um acaso, né? Nós temos que criar condições para que aquele resultado seja favorável. Então essa avaliação pré-operatória, seja a nível de fisioterapia, seja a nível do cirurgião plástico, tem que ser exaustiva, tem que ser muito séria, né? As pessoas, não, mas é só uma cirurgia plástica. Não, é um procedimento cirúrgico, a gente nunca tem risco zero em nada do que se faz. Isso é uma regra geral da vida, né? Não existe risco zero em nada. Nós somos, por natureza, muito frágeis. Então, assim, a gente tem que criar todas essas condições e preparar todo esse caminho para que a gente tenha já tudo previsto antes, né? Se aconteceu um imprevisto, claro, a gente vai corrigir rumos, né? Mas dar condições para que o paciente tenha uma recuperação e uma cirurgia com resultados favoráveis. Isso, e a gente precisa falar também da honestidade do paciente para conosco, né? Então, não omitir nenhum remédio que toma, nenhum sintoma, né? E até, por mais que a gente tenha feito consulta pré-operatória, às vezes a gente ainda precisa ver 1, 2 ou 3 dias, enfim, antes da cirurgia, para avaliar se está tudo certo mesmo, porque já aconteceu de pacientes virem assim, eu só quero falar contigo, eu tenho só mais umas dúvidas, posso passar aí rapidinho? Pode. Aí eu olho para o paciente, tu não tava com deixa eu olhar direito. Aí foi olhar, tava com sinais de herpes, que é uma das contraindicações, né, para fazer cirurgia. Ou uma outra situação também que tava com uma placa de ceratose actínica, enfim, e tava, né, se disseminando um fungo pela pele, que daqui a pouco também se vai fazer uma cirurgia de face, perigoso, né? Claro. Por mais que se faça toda uma rotina antisséptica, né, de asepsia na cirurgia, cuidar previamente para a gente eliminar qualquer risco é fundamental. E a gente precisa avaliar, ter o olho clínico para identificar o que é uma coisa e outra, o que pode passar e o que pode barrar uma cirurgia, né? Uma coisa muito importante assim que tu falaste, né, da honestidade do paciente. E isso
posto à prova assim, de uma maneira muito forte com a questão do tabagismo, né? A cirurgia plástica se baseia quase que inteiramente assim, em retalhos com circulação terminal. O que eu quero dizer com isso? É aquele capilar fininho que está lá na ponta, no trilho daquela pele que vai ser remobilizada. Se a pessoa fuma, a gente vai ter muito provavelmente uma necrose desses tecidos, o que pode provocar resultados catastróficos. E é muito comum que explica para o paciente, olha, tem que parar de fumar. Mesmo o paciente parando de fumar 3, 4 semanas antes, 3, 4 semanas depois, ele nunca vai ter o risco da população que não fuma, ele sempre vai ter um risco aumentado por déficit circulatório. E a pessoa tem que ter consciência disso e não pode, não dá nada, não vai acontecer nada. O médico fala, não é por diletantismo ou por opção filosófica, eu sou contra o tabagismo. Não, é porque vai ter resultados, vai ter uma implicação direta com o resultado cirúrgico. Exato. E a honestidade é realmente fundamental para todos os procedimentos cirúrgicos, né? Para a saúde em geral. Gostaria de saber também de ti se tem muita diferença entre as cirurgias que tu faz em Porto Alegre, daqui da região do Vale do Taquari, ou é mais ou menos proporcional? Ou tipo, lá é mais mama, aqui é mais abdômen, ou é mais ou menos a mesma coisa? Não, é mais ou menos a mesma coisa. O que é interessante é assim, que às vezes as cirurgias vêm em safras, assim. Tu começa a operar abdômen e aí tem uma série de abdômenes, depois lipo, né? é meio que se repetem assim, e aí depois muda, daí tem um outro procedimento que é mais frequente, né? Mas são basicamente as mesmas queixas, né? A gente opera primariamente assim, ou preferencialmente mulheres, né? Tipo 90% de mulheres e 10% de homens, não é? E claro, entre homens e mulheres aí os procedimentos são bem diferentes, assim. Os homens a gente tende a fazer mais pálpebra, mais face, né? Orelha, nariz, né? E as mulheres mais lipo e obviamente a mama, que é o grande diferencial. Principalmente a mulher que gestou, principalmente gestações múltiplas, né? Geralmente vai ter sequelas, né? Então, realmente precisaria de um reparo, né? Antes de pensar na estética, né? Como tu disseste mesmo, na própria estrutura do corpo. Então, reposicionar os retos abdominais, enfim, e dar esse conforto é fundamental, né? Claro. Sempre que a pessoa se movimenta, faz esses movimentos com as costas, esse movimento como eu fiz agora, ela vai estar utilizando a musculatura abdominal também. Se essa musculatura está flácida, mal posicionada, vai acarretar uma sobrecarga na musculatura das costas. Então tem esse componente funcional também que é bastante importante. E claro, com uma gestação a gente vai ter uma alteração do perfil hormonal. Essa alteração do perfil hormonal vai acarretar uma alteração na distribuição de gordura. Então, a mulher gestante ela vai ter mais gordura nos flancos, ela vai ter uma distribuição diferente, não vai ter aquela distribuição ginecoide que a gente chama, o corpinho de violão, não é? E claro, dependendo do quanto engordar, ela vai ter um acúmulo maior ou menor, mas sempre vai ter alguma alteração nessa distribuição. E com uma lipo a gente vai conseguir voltar o relógio nesse sentido, né? Porque a gente intervém especificamente naquela área onde localizou aquela gordura. Sim. E é fato. Tem já pacientes que eu avaliei que não sei se tinham 50 quilos, porque às vezes a gente mas vai emagrecer. Nem sempre é a questão do emagrecimento, né? É o acúmulo local que não é a questão da pessoa perder peso. São pessoas que muitas vezes já estão no seu peso, fazem atividade física, têm uma vida super regrada, saudável, mas tem aquele acúmulo de gordurinha, por exemplo, em flancos, que não sai de jeito nenhum, né? Perfeito. A indicação magistral assim, de lipo é aquela gordura, olha, eu emagreci, eu estou bem dentro do meu peso ideal, o rosto está bem, não está muito esqueletonizado, né? Não está muito chupado, para falar um termo bem
coloquial, assim, e tenho essa gordurinha que não sai. Esse é o resultado ideal, assim, para lipo. Por quê? Porque aquilo não vai voltar. Assim como é difícil acumular, assim como é difícil de tirar, de mobilizar, e com o emagrecimento vai ser muito difícil de recolocar aquela gordura naquele local. Então é um resultado praticamente definitivo, né? Desde que mantido o peso. Falando de abdômen, eu já ouvi de vários pacientes que fizeram cirurgias bariátricas e que já estão estabilizados há mais de 1, 2, 3 anos, falam da dificuldade em relação aos órgãos, principalmente intestino, né? Quando se tem aquele excesso de pele, aquele excesso de flacidez, e como eles sonham com a cirurgia abdominal para voltar a ter uma vida normal, para voltar, porque sentem muita dificuldade e tem muitos transtornos que acontecem com o intestino nesses pacientes, né? Então, assim, para a gente ver que é não só estética, mas estrutural também, né? Os pacientes pós-bariátricos. Muito bem colocado. O paciente bariátrico num grau muito maior, então, porque aquela paciente que tem aquela diástase, a separação da musculatura assim, discreta ou moderada, ela vai ter sintomas moderados ou discretos. Agora, tu amplifica tudo isso no paciente pós-bariátrico, porque via de regras tem perda ponderal, emagrecimentos de 40, 50 quilos. Então, claro, vão ter flacidez imensas, né? E toda aquele distúrbio assim de musculatura vai causar um desequilíbrio, vai forçar mais as costas, vai ter problemas, como tu citaste, intestinais, porque fica tudo mais solto, fica como se fosse quase que extra-abdominal, não é? Porque tem todo aquele abaulamento. Então é bem importante que consigam corrigir isso. Para mim essa é a mais é o melhor exemplo, né, da cirurgia em conjunto, tanto reparadora quanto estética, né, um paciente bariátrico. Nossa. Se aborda todos os componentes. Exato. E normalmente com esse tipo de perda ponderal, a gente vai ter uma pele de qualidade muito ruim. Essa pele distendeu, a paciente com 50 quilos, uma gestação, tu vê aumentos assim ponderais de, exagerando, 20 quilos, 20 e poucos quilos, raro tu ter 30 quilos, não é? Mas assim, num paciente pós-bariátrico é muito comum, 40, 50, 60 quilos. Então essa pele vai ter a sua elasticidade muito comprometida. Então tu tem que ter uma série de ajustes na cirurgia. É comum ter que tirar mais pele depois num segundo tempo, porque essa pele não retrai nada, diferente de uma pele bem conservada de uma paciente mais jovem, que não tenha tido todo esse efeito sanfona, né? Exato. Então tem uma série de particularidades essa cirurgia. Então quanto mais o paciente se preparar para essa cirurgia, melhor. Então aí tá a equipe multi, né? Então, nutricionista, né? Assim, tá tudo bem com a parte cardiológica, consultar o cirurgião previamente, e não é consultar, eu quero cirurgia para semana que vem, não é assim, né? Porque às vezes vem uns, com né? certeza. Eu vou tirar férias semana que vem, eu quero... Nem sempre dá. Em geral, é uma cirurgia que precisa de um tempo um pouquinho maior de planejamento, porque a gente tem que estar de acordo com a saúde do paciente, né? Quando a saúde do paciente está em dia, então sim, ele está apto para realizar então a cirurgia. E a gente fica mais tranquilo para tratar o paciente também, né? Com certeza. Como se trata de uma cirurgia eletiva, não existe nenhuma justificativa para a gente sair correndo e para abrir mão de preceitos técnicos. Eu sempre digo para o paciente, óbvio, assim, vai colocar uma prótese de mama, então assim, o volume que a paciente quer, etc, etc. É óbvio que eu sempre vou dar o meu input, sempre vou dar a minha colocação, ajudar com o meu senso estético para que ela escolha a mama, ou o abdômen, ou a lipo, sempre assim o resultado mais adequado, melhor esteticamente possível. Mas é importante que o paciente
tenha essa colocação, que tenha essa possibilidade de expressar os seus desejos, né? E a gente tem que corrigir o que é possível tecnicamente, então passar para o paciente, olha, isso é possível, aquilo não é possível, né? Mas assim, eu nunca deixo o paciente interferir, entre aspas, assim, em aspectos técnicos. Olha, tens que fazer uma avaliação cardiológica. Ah, não, mas só o eletro não serve? Não, não serve. Né? Em muitos casos tem que ser uma avaliação completa, daí o cardiologista vai fazer uma anamnese, vai fazer toda uma investigação dentro daquilo que a gente falou. A gente tem que preparar o paciente de maneira global, né? E quando estiver tudo perfeito, bom, aí nós podemos operá-lo, aí a chance de dar tudo 100% vai ser enorme, né? Até porque numa dessas a gente tem os achados ocasionais, né? Já aconteceu de pacientes, então, consultarem um cardiologista pela primeira vez na vida por causa de uma cirurgia plástica e descobrir alguma disfunção ou um exame de mama, que também até então nunca havia feito, e quando vai fazer também descobre que tem alguma coisa ali que tem que ser investigada. Então, por um lado a gente diz que bom, que a gente achou antes da coisa ficar grande, que a gente consegue atacar ainda quando ela está pequenininha, né? Mas olha só a importância dessa consulta global e dessa avaliação geral da saúde. Jamais deve se banalizar uma cirurgia estética. Então, assim, quem tem essa ideia, eu gostaria que caísse por terra neste momento, porque é uma coisa séria. É um trabalho sério, que envolve muitos profissionais e principalmente a saúde do paciente, né? Então, quero deixar aqui registrada a minha bandeira para a gente, que nós, profissionais da saúde, somos muito preocupados com a saúde do paciente em primeiro lugar. E sim, claro, sempre a favor de enaltecer, né, a autoestima, a beleza e restaurar aquilo que às vezes foi perdido ou com uma gestação, ou com uma cirurgia bariátrica. O que a gente quer é ver os pacientes bem, satisfeitos e felizes, não é? Isso mesmo, Exatamente. Uma parceria com um objetivo em comum, né? A cirurgia, o resultado estético é tanto para o paciente quanto para a gente. É claro que é o paciente que vai carregar aquele resultado, é o paciente que vai ter toda aquela responsabilidade também no pós-operatório, não é? Mas assim, o resultado, quando a gente gosta do que faz, e é o nosso caso, a gente quer ver o melhor possível, que é a maior satisfação possível. E tem um caminho para trilhar para chegar até lá, né? E esse caminho tem que ser perseguido e tem que ser ajudado pelo paciente, pelo médico, pela fisioterapeuta, pelas pessoas que vão fazer as avaliações. É uma equipe que vai se reunir com um propósito comum. É isso aí. Então tá, doutor Oenche, gostaria de agradecer então esse momento. O doutor Oenche veio até o meu consultório para a gente conversar e trazer mais assuntos para vocês. E também podem nos seguir aqui nas redes sociais. Os nossos perfis vão estar aqui na tela. E qualquer coisa estaremos em contato com você através das redes sociais ou do consultório. Ótimo, agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado.